lá uma pausa na sua navegação para eu falar aí das perdas que a gente tem quando a gente sofre e sobrevive uma fraude financeira. Quando eu tô falando de fraude financeira, né, tem perdas que são muito óbvias, né? Fraude financeira, obviamente, vai ter aí perda de dinheiro, perda financeira, perda de tempo e perda de segurança. Mas, gente, neste vídeo eu quero focar nas perdas que não são óbvias, mas que são sim uma realidade muito intensa para quem sobreviveu uma fraude financeira. E essas perdas, mesmo que elas não sejam tão óbvias, elas vão sim afetar o dia a dia de quem sobreviveu a uma fraude financeira. E eu trago essas perdas através aí da minha experiência profissional. Eu sou sim psicóloga clínica particular, mas eu também trabalho para uma organização estadunidense dos Estados Unidos chamada Gaso, que oferece aí um suporte para quem sobreviveu a uma fraude financeira. Essa organização, ela oferece aí um suporte para pessoas do mundo inteiro que sobreviveu a uma fraude financeira. Então, assim, como é uma organização dos Estados Unidos, você tem que saber falar inglês para se beneficiar da organização, né? E aí ela oferece aí suporte, sei lá, jurídico, educacional, e eu sou responsável pelo suporte da saúde mental. Então, eu ajudo aí a responsável no suporte mental dos sobreviventes da fraude financeira. Então, é a partir daí que eu tô trazendo essas perdas para vocês. E antes de eu iniciar, eu só queria assim destacar que os sobreviventes da fraude financeira, né, esse público, ele não tem características específicas, é um público muito diverso. Os sobreviventes da fraude financeira, gente, são pessoas aí de todas as idades. Você vê aí desde jovens a adultos que comprometem aí o futuro financeiro por conta da fraude. Você vê também pessoas idosas que comprometem aí bens, aposentadoria por conta da fraude. Pessoas que têm uma posição hierárquica muito alta no trabalho, pessoas aí desempregadas. Você vê pessoas aí do mundo inteiro, né? Pessoas que têm uma educação formal muito alta, tipo mestrado, doutorado, e pessoas também sem uma educação formal. Então, eu tô falando isso, né, para dizer que é um público muito diverso e que todos nós, sim, estamos sujeitos a serem vítimas, a sermos vítimas de fraude financeira, especialmente aí com os avanços da internet, da modernidade. Mas eu não, esse não é o meu foco para este vídeo agora, mas eu só queria assim fazer esse recorte, tá? Então é um público muito diverso e eu vou começar citando a perda não tão óbvia do passado e do futuro, né? Esse tipo de perda do passado e do futuro, ele está muito relacionado à fraude financeira que envolve o romance, mas não necessariamente só nesse tipo de fraude. A perda do passado e do futuro, ela vai dizer, né, das promessas faladas e implícitas, porque a partir do momento que a pessoa descobre que aquele relacionamento que ela tinha, na verdade, era um ato ilícito, era uma fraude, era uma farsa, né? O passado dela vai mudar. Ela não vai enxergar aquele relacionamento que ela tinha, né, com aquela pessoa, como se fosse, por exemplo, um relacionamento romântico do passado. Esse passado ele vai mudar totalmente, né? E da mesma forma, né, se você se envolve com alguém, principalmente romanticamente, você vai fazer planos com essa pessoa, você vai querer ali ter um futuro com essa pessoa. Então, assim, o futuro que essa pessoa, né, o sobrevivente, planejou, desejou,
ou pensou em ter com aquela pessoa, né? Ele também vai mudar, esse futuro aí sonhado vai ser perdido. Então, a pessoa, né, o sobrevivente da fraude financeira, ele vai sim lidar com a perda do passado e a perda do futuro, né? Quando você se dá conta, né, de que a pessoa que você estava se relacionando, né, não era aquilo que você pensava, aquele relacionamento era um ato criminoso, era um ato ilícito, né? Isso vai sim te atingir de várias formas, né? De várias formas. E essa perda, né, do passado e do futuro também vai vir aí no dia a dia da pessoa, né? Ela vai ali perder, né? As esperanças dela para o futuro, vai começar a questionar como é que vai ser o futuro dela, né? Enfim, uma outra perda não óbvia, mas também muito comum para o sobrevivente da fraude financeira é a perda da pessoa que você achava ou pensava que conhecia. A memória que você tem, né, que o sobrevivente tinha daquela pessoa, essa memória ela tem que ser mudada, porque o sobrevivente achava que conhecia essa pessoa, mas na verdade essa pessoa se demonstrou ser alguém totalmente diferente, né? É, ela vai descobrir ali que essa pessoa era uma pessoa, sei lá, falsa, uma pessoa que estava ali planejando tirar vantagem dela, né? E quando você descobre que você se relacionou com essa pessoa, você vai sim, né, ter raiva, raiva do mundo, raiva de si mesmo, raiva da pessoa. E você vai sim entrar em choque, porque descobrir isso é sim, gente, uma experiência muito traumática, né? É, e isso também vai afetar aí no dia a dia da pessoa, né? Porque a pessoa vai olhar aí os relacionamentos passados ou os relacionamentos atuais dela e vai olhar sempre com aquela interrogação, né? Será que essa pessoa é quem eu tô pensando, né? Será que essa pessoa aí também não é uma farsa, uma pessoa falsa? Então, essa perda ela vai sim atuar, vai estar presente aí nas relações atuais do sobrevivente da fraude financeira. Vai também ter, gente, uma perda da identidade. Independente aí da idade e até mesmo da nacionalidade, né, dos clientes que eu já atendi, é muito comum o sobrevivente de fraude sempre vai falar assim, é batata. Eles falam assim, ah, mas eu sou muito burra, Thalita, eu sou muito estúpido, eu sou um idiota. Esse tipo de frase, gente, ele vai representar a perda, né? Uma mudança ali na identidade dessa pessoa. A forma como que essa pessoa se via, né, por causa da fraude, ela vai se ver totalmente diferente. E ela vai se ver de uma forma pejorativa, né? Ela vai passar a se ver de uma forma inferior. E isso tem, assim, desdobramentos incontáveis na vida da pessoa. Então, por exemplo, essa pessoa aí vai começar a falar, "Ah, eu sou muito burra para ocupar esse cargo, ou então eu sou muito idiota para tentar essa vaga de emprego, eu sou muito estúpida para estar casada com essa pessoa, sabe? Vai ter um desdobramento aí na vida pessoal, na vida profissional, na vida financeira, nos sonhos dessa pessoa, sabe? É avassalador, é assim, é incrível como que essa perda na identidade, ela vai afetar todos os aspectos dessa pessoa. Uma outra perda que não é óbvia e também avassaladora é a perda da inocência, né? Imagina aí você
descobrir, você perceber, você se dar conta de que existem sim, né, no mundo pessoas que podem e que querem tirar vantagem de você, né? Isso representa a perda da inocência que a gente vai ter e vai encontrar no sobrevivente da fraude financeira. E isso vai também ser desdobrado na forma como que essa pessoa vê o mundo, né? Então, essa pessoa aí vai ver o mundo aí por um viés mais negativo, né? Vai questionar, né? Às vezes uma bondade natural que ela encontra aí no dia a dia, né? Então, assim, essa perda da inocência ela é muito grande, né? E, por exemplo, ela vai afetar também os relacionamentos da pessoa. Então, por exemplo, pessoas aí é, que passaram por, né, sobreviveram fraude financeira e são solteiras, por exemplo. Então, elas vão ter aí uma dificuldade para engajar ou se envolver romanticamente com alguém, né? Ou então, as pessoas idosas que passaram por fraude financeira, elas vão ter dificuldade em pedir ajuda, sabe? Em aceitar a ajuda de alguém, né? Então, essa perda da inocência, ela vai sim afetar os relacionamentos atuais e podem afetar os relacionamentos futuros de quem sobreviveu a uma fraude financeira. Uma outra perda muito comum e não tão óbvia é a perda da esperança. Independente do tipo de fraude, vai sim ter uma perda da esperança. E essa perda da esperança, ela vai ali se resumir da vida da pessoa, né? A pessoa ela vai perder a esperança com a vida dela, né? Ela vai, assim, perder a esperança, por exemplo, de recuperar o que foi perdido financeiramente, né? Ela vai perder a esperança com relação a outras pessoas. Se houve uma fraude financeira que envolve o romance, ela vai perder a esperança com relação ao amor, com relação a um relacionamento saudável, né? Então, essa perda da esperança, ela também vai desdobrar em outros campos da vida dessa pessoa. E por fim, gente, vai ter aí a perda da autoconfiança, do amor próprio, né? E isso também é muito explícito na forma que a pessoa percebe, né, ou fala do evento, né? Na hora que a pessoa lhe fala de si mesma. Então, independente de novo da idade, da nacionalidade, né, da profissão, os sobreviventes da fraude financeira, eles vêm muito com essa coisa, com essa frase, né, que é também batata. Ah, Thalita, mas eu não consigo entender como que eu deixei isso acontecer. Eu não acredito que isso aconteceu comigo. Esse tipo de pensamento, de fala, é muito comum aí do sobrevivente da fraude financeira e indica, né, uma perca do amor próprio e da autoconfiança, né? E se você for parar aí para pensar, né, a pessoa vai começar a duvidar, né, nas habilidades que ela tem de, vamos supor, relacionar com as pessoas, né? Como é que eu posso me envolver com tal, com fulano, sendo que quando eu me envolvi com aquela pessoa, uma fraude financeira aconteceu comigo, né? Como é que eu posso, por exemplo, investir ou comprar, sei lá, comprar um carro dessa pessoa? Como é que eu posso confiar nessa pessoa, sendo que quando eu confiei, eu sofri uma fraude financeira. Então, essa perda da autoconfiança e do amor próprio também vai estar muito ligada à perda da identidade, né? Então, aí a pessoa
ao perder a identidade, ela vai perder a autoconfiança, vai perder o amor próprio e vai se ver aí como inferior, né? Como menos. Bom, gente, essas foram aí as perdas não tão óbvias, mas muito presentes na vida de quem sobreviveu a uma fraude financeira. E eu espero aí que com esse vídeo eu tenha, talvez aí, trazendo essas perdas não óbvias, não tão óbvias, eu consiga aí ter passado a seriedade, né, das consequências de uma fraude financeira na vida de uma pessoa, né? E que, de novo, pode acontecer, né, com qualquer um de nós, independente aí da formação educacional, da profissão, né, independente aí da idade, enfim, ou até mesmo do lugar, né, da nacionalidade, do lugar onde que a gente mora. Então, eu espero que esse vídeo aí tenha esclarecido um pouco o tanto que uma fraude financeira ela traz sim consequências aí avassaladoras para a nossa saúde física e também para a nossa saúde mental. E caso você aí seja um sobrevivente de uma fraude financeira, procure ajuda. Procure ajuda, gente. Você não precisa passar por isso sozinho. Isso é uma experiência extremamente traumática, né? Uma experiência aí que tem consequências, né, muito grandes em vários aspectos da sua vida. E dependendo aí, né, consequências aí para pessoas que vivem com você. Então, assim, procure ajuda profissional, né, um psicólogo, um psiquiatra. São pessoas aí, profissionais formados, com conhecimento e experiência, que vão sim te ajudar a passar por isso de uma forma aí, passar por essas perdas, né, de uma forma mais saudável e a reconstruir, né, a sua vida em todos os sentidos. Então, assim, procure ajuda e é isso. Eu espero aí que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigada por ter ficado até o final e até a próxima. Tchau!